Boa tarde, alunos do 8º ano. Vamos aí para a correção da atividade do livro didático na página 102. Eu marquei as questões 1, 2, 4 e 5, não é isso? Então, a primeira questão diz assim: em certa loja, um livro custa X reais e um caderno custa Y reais. Qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio ao comprar 5 livros e 5 cadernos iguais a esses nesta loja? Como nós estamos estudando expressões algébricas, então nós vamos apenas criar a expressão, que indica qual a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio, Lembrando que o X é os livros e o Y é o caderno. Então, quantos livros ele comprou? No caso, foi 5 livros. Então, vai ficar o quê? 5x, E quantos cadernos ele comprou? Então, no caso, ele comprou 8 cadernos, desculpem, Então, vai ficar, como é o valor total, então a gente vai somar, Então, 8 y, porque é o que está representado, no caso, o y é o valor dos cadernos, tá certo? Segunda questão. Em uma empresa trabalham H homens e M mulheres. Letra A. Qual a expressão algébrica que vai representar? Primeiro, o total de pessoas que trabalham nessa empresa. No caso, se é homens e mulheres, então, para eu saber o total, eu vou somar os dois, Então, vai ser H, que representa os homens, mais o M de mulheres. No caso, essa aqui é esse, H mais M. Desculpem, no primeiro tópico. Segundo, a diferença entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. A diferença, o sinal que indica a diferença é o sinal de menos, Então, vai ficar, ele quer a diferença entre o número de homens, que é o H, Diferença é menos mulheres. Terceiro, a razão entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Razão, ele quer a fração, Número de homens é o H, sobre M, que é razão, então é uma fração. Letra B. Alguma das expressões algébricas que você escreveu é fracionária? Sim, No caso, a última aqui, ela é uma fração. Então, a resposta é sim. Aí, qual? H sobre M, No caso, a terceira expressão. Questão de número 4. Suponha que um terreno tenha a forma da figura aqui mostrada, que é essa figura aqui, e suas medidas sejam representadas em unidades de comprimentos pelas letras X e Y. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno? Perímetro, você vai fazer o quê? Você vai somar todos os lados, Somar os X e somar os Y, não é isso? Quantos X nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5x, Então, vai ficar 5x, como é perímetro, Que é a soma, Então, P de perímetro é igual a 5x mais... Quantos y nós temos? 3, então vai ficar 3y, Então, essa é a resposta. Ele só quer a expressão que indica o perímetro. Questão de número 5. Escreva a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir, Então, primeiro, nós temos duas figuras, um quadrado e um retângulo. Então, nós temos que calcular duas áreas, A área do quadrado, para eu saber a área do quadrado, eu vou multiplicar o quê? Lado vezes lado, ou somente lado ao quadrado. Qual o valor do lado desse quadrado? X, então vai ficar x ao quadrado, Essa é a área do quadrado. Do retângulo, é comprimento vezes a largura, não é isso?
Então, a área do retângulo é igual ao comprimento, que é y, vezes a largura, que é a. Não é isso? Então, y vezes a vai ficar AY ou YA, tanto faz. A gente coloca na ordem alfabética, AY. Então, para eu saber o valor total dessa área, eu somo as duas áreas, né? A área do quadrado mais a área do retângulo, tá? Quem é a área do quadrado? X ao quadrado, mais a área do retângulo, que é AY, né? Então, essa é a expressão que indica a área dessa figura aqui, tá? Como ele só quer a expressão, ó, ele pergunta aqui, qual a expressão algébrica que representa a área da figura? Então, ele só quer a expressão, né? Não quer que você calcule nada. Então, façam as correções de vocês aí no caderno, tá? Que a gente vai agora para a aula do livro do A Prova Brasil, a lição 7.